Continuando aqui, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai basicamente fazer com que o dinheiro em caixa seja exibido aqui de acordo com os lançamentos. E na sequência, antes de mexer no gráfico lá, eu vou implementar também a remoção, que é mais simples. A parte do gráfico é um pouquinho mais complexa, vai envolver algumas coisas aí, vou deixar lá para o final. Então vamos fazer com que esse dinheiro de caixa seja atualizado e depois a gente implementa a remoção, que também vai implicar na atualização do dinheiro em caixa. Vamos lá? Bem, eu estou aqui no módulo de lançamentos lá do Vuex e eu vou basicamente implementar aqui uma mutação que calcula aqui o dinheiro em caixa e atualiza aqui o caixa que está aqui, tá? Eu já vou deixar ele aqui 0 inicialmente, falando nisso, né, que é aquele 500. Então ele vai basicamente varrer, essa mutação vai varrer os lançamentos que tem cadastrados e vai atualizar aqui esse dinheiro em caixa. Então eu vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar aqui calcular caixa. Bem, de novo, ele vai receber aqui no caso só o state mesmo, tá? Por quê? Porque ele não precisa de mais nada para atualizar, basicamente olhar os lançamentos que ele já tem. Beleza? E aí eu vou abrir chaves aqui e eu vou criar aqui uma constante chamada caixa. E aqui a ideia é basicamente o seguinte: se eu não tiver nenhum lançamento, não tenho que calcular. Ah, mas Sidney já tem 3. Tem 3 agora, mas lembra que quando a gente integrar com a API, pode ser que inicialmente eu não tenha nenhum. Além disso, se o usuário remover todos os lançamentos, eu também não vou ter nenhum. Então, se não tiver nenhum, é 0. E se tiver, eu calculo, tá? Então, vou pular uma linha aqui e vou colocar assim: lançamento, state, lançamentos, ponto, length, né? Tamanho, é maior que 0? Opa, 0. Caso sim, né, interrogação, eu vou utilizar aqui um conceito, né, de programação funcional que o JavaScript implementa, que já tem implementado nos seus arrays, que é o conceito de MapReduce, tá? Qual que é a ideia? Eu vou utilizar a função map para mapear o meu array de lançamentos num array só de valores. Então lembra que cada lançamento tem aqui, né, ID, valor, descrição. Eu vou gerar um outro array que só tenha esses valores. E aí, por meio da função reduce, eu consigo pegar esses valores e fazer um somatório deles, tá? Lembrando que no somatório eu vou acabar tendo valor em caixa, porque quando ele pegar um valor positivo ele vai somar, e quando ele pegar um valor negativo ele vai, obviamente, subtrair, utilizando matemática simples, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui o meu state lançamentos map. Então para cada lançamento que eu tenho aqui, eu vou devolver só o lançamento ponto valor. Então, tudo isso aqui vai acabar me devolvendo um array de números, tá? Basicamente dos valores. Então, vai ter um array ali que só vai ter um número real lá, que é basicamente os valores que eu tenho aqui, tá? Eu vou quebrar esse cara aqui um pouquinho e na sequência aqui eu tenho o reduce para reduzir todo esse array de valores, né, para um somatório. Então eu vou usar aqui a função reduce para reduzir todo esse array de valores para um somatório, um valor único, um número real único. Então aqui dentro eu vou implementar uma função que recebe vou criar uma variável que eu vou batizar de soma, e cada elemento que eu tenho no meu array eu vou jogar numa variável chamada valor. Bem, e aí essa função vai basicamente devolver soma mais valor. Então com isso, para cada iteração, para cada valor que eu tenho aqui, eu vou somar o valor atual, que é a soma, com o novo valor, tá? Então a mágica que vai acontecer aqui basicamente é transformar todo o array de valores num único valor, que é o somatório deles, tá? Beleza, então no caso, se o tamanho do array lançamentos for maior que 0, é isso que eu vou devolver, um único valor, que é o somatório. Caso contrário, é 0, né? Basicamente. Ok? Deixa eu ver só aqui se está tudo certo, beleza. Aqui só não tem esse ponto de vírgula, não sei porque eu coloquei isso aqui. E aí eu vou pegar aqui para fechar, state caixa, recebe caixa e pronto, atualizei. Com isso eu consigo atualizar o valor em caixa, tá? Certo, eu tenho a mutação, mas como eu já falei anteriormente, o componente não pode acessar diretamente a mutação. Então eu preciso implementar uma ação que o componente possa acessar, e aí essa ação vai comitar essa mutação. Então aqui nas actions, vou colocar vírgula, vou colocar aqui atualizar caixa. Então ele vai encomendar uma atualização de caixa. Aqui ele vai receber só o
commit mesmo, né? Nem preciso desses parênteses. E aí eu vou pegar aqui basicamente e vou aplicar aqui um commit calcular caixa. E é isso, né? Basicamente. Então, só isso aqui. Deixa eu só ver aqui que eu estou esquecendo. Não, aqui eu... Ah, tá. Aqui eu tenho que deixar entre parênteses mesmo, né? Senão não rola. Beleza. Dá um espacinho. Ótimo. Então, agora a ação já foi implementada. E agora eu tenho que fazer com que toda vez que eu tenha a adição de um novo lançamento, ou eu remova um lançamento, que a gente vai implementar daqui a pouco, essa atualização ela ocorra, tá? Eu não preciso, então, necessariamente acionar essa ação dentro de um componente a priori, tá? Eu posso, por exemplo, já chegar aqui, ó, na própria ação de salvar lançamento, eu posso comitar, por exemplo, a mutação diretamente. Mas aí você vai me perguntar, tá, mas se você já podia comitar diretamente a mutação, por que você criou uma ação só para atualizar a caixa? Porque lá no meu painel de resumo, assim que ele for carregado, eu tenho que invocar essa atualização. Então imagina o seguinte, se eu só deixar aqui na ação salvar lançamento, né, como eu vou fazer agora, commit, a calcular caixa, beleza, então toda vez que eu salvar ele vai atualizar o caixa. Mas imagina o seguinte, o usuário acessou a aplicação aqui, né, pela primeira vez, né, naquele dia, e ele precisa com que lá no painel de resumo apareça já o valor em caixa atualizado, tá? Ele vai ter que esperar salvar um novo lançamento ou ter que excluir um lançamento para que esse valor seja exibido corretamente? Então não, né? Então lá no painel resumo ele vai ter que, assim que ele carregar, ele vai ter que invocar a ação que atualiza o valor em caixa. Por isso que eu já implementei ela aqui, tá? Agora aqui não, quando eu salvar ele já vai atualizar e depois quando remover também a gente vai colocar aqui, tá? Então vamos lá no painel resumo agora. Bem, eu tô aqui no painel resumo, então ele já está acessando aqui o getter, né? Para exibir o valor em caixa que está lá armazenado no meu store. A questão é, lá no meu store inicialmente esse valor é 0, né? Como eu coloquei aqui em caixa. Então o getter ele só reflete o valor que está lá no state, né, do caixa. Então assim que esse componente for criado, né, e for carregado lá na tela, eu já tenho que encomendar essa atualização para que ele exiba o valor aqui atualizado. Lembrando que aqui a gente tem também um data binding, né, do store, né, do Vuex com o nosso componente, tá? Só que esse data binding a priori é um data binding de uma via só, do store para o componente. Lembrando que para a gente atualizar lá o state do componente, a gente precisa das ações e das mutações, tá? Então aqui, para que esse cara seja atualizado assim que o componente for carregado ou criado, eu posso trabalhar com um dos métodos, né, uma das funções do ciclo de vida do Vue, que é a função created. Então essa função created, ela é acionada automaticamente assim que o componente for criado. Então aqui eu vou basicamente pegar e acionar aquela ação. Para isso eu tenho que vir aqui e mapear também as ações, né? Então map actions, tá? E para que eu consiga utilizar esse cara aqui, eu preciso também, assim como a gente fez no painel lançamento, invocar esse map actions lá nos nossos métodos, perfeito? Então vou vir aqui, assim como eu fiz lá no método, no componente painel lançamento, eu tenho aqui meus métodos, tal. Aqui é o seguinte, se você não for implementar nenhum método no seu componente, tá? Eu não vou ter nenhum método implementado aqui, você já pode jogar direto aqui o map actions e passar aqui, né, a ação que a gente precisa, que no caso é atualizar caixa, que eu acabei de implementar lá. Vírgula aqui no final, ótimo, ele vai pegar. Agora, se você vai implementar algum método nesse componente, aí você tem que usar aquela estratégia do spread operator, assim como eu fiz aqui no painel lançamentos, perfeito? Então, por enquanto aqui, eu não vou ter nenhum método implementado, então eu vou deixar desse jeito. Se eu precisar implementar algum método, eu faço assim como eu fiz aqui no painel lançamentos, utilizando o spread operator e a vírgulazinha no final e bora, implementa lá os métodos que você precisa, tá? Bem, de qualquer forma aqui eu já mapeei a ação atualizar caixa, então aqui no created é só vis.atualizar caixa, beleza? Bem, na teoria
está implementado. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Então, basicamente, eu vou lá acessar a aplicação e ele trouxe aqui 25 para mim, né? Será que isso está certo? Bem, eu tenho aqui, tinha R$100 positivo e R$75 negativo, então basicamente é 25 mesmo, tá? Vamos deixar isso aqui mais legal, né? A minha ideia é iniciar o quê? Só ficar preto se fosse 0, né? E aí, no caso, se for, né, um positivo ou negativo, eu ter cores aqui de acordo. Bem, já aproveitando aqui, eu não falei anteriormente, mas eu fiz uma melhoria, né? Uma melhoriazinha aqui nas estilizações, comparando aqui com a semana passada, que foi pegar aquelas classes de entrada e gasto e subir para o componente app, o componente raiz. Assim eu posso utilizar essas classes em qualquer ponto da minha aplicação, tá? E eu vou aproveitar esse momento para fazer também, eu vou implementar, deixar a cor aqui do dinheiro em caixa de acordo com a realidade do valor, e vou também aproveitar para implementar uma melhoria, uma refatoração lá no bloco de lançamento, utilizando a mesma estratégia que eu vou fazer aqui, tá? Bem, se o valor for 0, ótimo, deixa ele preto mesmo. Mas e se ele for negativo ou positivo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou expandir aqui esse span, né? E aqui esse class, qual que é a ideia? Eu vou fazer com que essas classes elas sejam condicionais. Então, novamente, não vai ser uma string simples. Eu vou ter uma condição lógica aqui, vou colocar 2 pontos antes do class. E aí a ideia é o seguinte, eu vou pegar esse dinheiro em caixa e vou falar assim, ó, se ele for maior que 0, eu vou ter aqui duas classes, tá? Que é a caixa e também a entrada, tá? Bem, aqui eu vou até simplificar lá a minha ideia. O 0, se for 0, também fica vermelho, porque 0 é ruim, né? Não ter nada em caixa não é bom, né, gente? Então, 2 pontos. Se for 0 ou inferior, vou colocar aqui caixa e saída. Assim eu até simplifico a programação um pouco. Ótimo. Então, se o valor do dinheiro em caixa for positivo, eu uso a classe entrada, né? Que aqui é um azulzinho, né? E aqui só corrigindo, aqui o nome da classe, se for negativo ou 0, é a classe gasto. Perfeito? Vamos dar uma olhada lá. Então, olha só, tá positivo, ficou azul. Perfeito? Antes da gente fechar aqui, vamos colocar casas decimais também, porque aqui tem uma questão que é o seguinte, ó. Deixa eu só, se eu estiver trabalhando com centavos, pode ser que esse arredondamento não fique legal. Só para a gente poder testar isso, espera aí. Vamos lá no módulo lançamentos e vamos falar que um desses caras aqui, ele trabalha com casas decimais. Então, por exemplo, 50,35 centavos, né? Vamos dar uma olhada lá. Beleza, aqui o arredondamento deu legal, mas para garantir que esse cara fique até igual aos outros, vamos utilizar aquela mesma estratégia que a gente fez lá no bloco lançamentos. Vou até copiar lá, bloco lançamento. E até aproveitando que a gente vai refatorar ele já, que é essa daqui, né, do arredondamento aqui, utilizando o toLocaleString. Então aqui no painel resumo, eu vou pegar esse cara aí, toLocaleString. Só copiei e colei para que ele faça aquele arredondamento para duas casas decimais. Eu vou até voltar aqui para 50 mesmo. Tá aqui, ó, utilizando duas casas decimais bonitinho. Aproveitando, né, usando essa mesma ideia que eu utilizei aqui no painel resumo, eu posso simplificar aquela renderização condicional que eu utilizei lá no bloco lançamento, tá? Por quê? Porque aqui eu usei o VIF e o VELSE-IF para verificar, e aí eu acabei utilizando 2 spans. Eu não preciso disso, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou tirar o span do else-if, e eu vou tirar também aqui esse VIF, né, aqui, e aí eu posso colocar aqui, né, colocar 2 pontos antes do class e fazer basicamente a condição lógica, né, do mesmo jeito que eu fiz ali, tá? Então só voltando aqui, a gente pegava, se o tipo for entrada, eu vou fazer aqui a classe entrada, né? Então aqui da mesma ideia, né, tipo igual a entrada. Então aqui vai usar essas duas classes aqui. Caso contrário, vai utilizar a classe valor mais a classe gasto. Beleza. E aí com isso eu não preciso ter 2 spans nem utilizar o VIF e VELSE, né? Deixa eu ver, tem mais algum outro ponto aqui.
Ah, tá. E aqui também, ó, nas imagens, né? Então, estou usando aqui dois VIF e VELSE na imagem também, para pegar aqui se é a imagem de menos ou de mais. Novamente, vou pegar, apagar uma, vou tirar aqui o VIF, apaguei aqui, e aqui eu vou colocar 2 pontos antes do class também. Deixa eu só ver aqui, aí, mesma ideia, tá? Então, se tipo igual a entrada, interrogação, eu vou ter esse caminho aqui de imagem, tá? Caso contrário, aqui só antes do SRC, né? O 2 pontos também, né? Senão não vai funcionar. E aqui também eu vou pegar agora a imagem de menos. Menos.png. Não, assim como eu lembrei aqui, né, aproveitando, sempre lembre de colocar os 2 pontos antes, né? Pode ver que a tela fica diferente, dá um highlight, assumindo que o valor aqui não vai ser uma string simples, mas sim uma condição lógica que vai resultar em uma string, né, de acordo aqui com a condição que você colocou aqui dentro. Bem, se tudo deu certo, né, não vai ter nenhum erro aqui e a aparência lá vai continuar a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui, tá, beleza, aqui no span, né, só esquecer aqui dos 2 pontos antes, ótimo, deixa eu dar uma olhada, tal. Aqui na imagem, deixa eu ver, agora aqui, ó, na imagem, perceba que a imagem não carregou, né? Aqui, ó, pode ver que o span, né, coloquei os 2 pontos que eu tinha esquecido, carregou bonitinho e a imagem não carregou, tá? Aqui no caso da imagem, a gente vai precisar trabalhar aqui de uma forma um pouco diferente para que ele funcione, né, nesse condicionamento lógico, tá? Que é basicamente importar essas imagens aqui, né? Como assim importar? Vem comigo aqui. O view permite que você importe imagens e jogue dentro de variáveis, tá? Assim a gente pode incorporar elas dentro dessa condição lógica aqui. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui import mais from, e aí você vai colocar o caminho da imagem. Então estou aqui dentro da pasta components, barra, e sair da pasta components, vou entrar na pasta img, e aqui eu vou ter, né, o nome da mais é mais.png simplesmente. Então mais.png. Vou fazer a mesma coisa com a imagem de menos. Menos from menos. Beleza. Com isso eu já posso utilizar lá em cima? Ainda não. Então vou vir agora aqui e vou criar variáveis no estado deste componente bloco lançamento. Então vou criar aqui a entrada data, 2 pontos, abre e fecha, não esquece da vírgula aqui no final. E aqui return, e aqui dentro eu vou ter mais e menos. Ah tá, a arrow function aqui, beleza. Então aqui eu já coloquei mais, os dois aqui já fazem parte do estado do componente. Então aqui o que eu vou fazer? Ao invés de fazer isso aqui, eu vou colocar aqui, ao invés de ter essa string, né, eu vou colocar aqui, se for entrada, mais. Caso contrário, menos. Fora das aspas, porque eu estou acessando as variáveis aqui do estado do meu componente, tá? Ok, vamos dar uma olhada agora. Ótimo, carregou, só que eu acabei tirando a estilização sem querer. Ah tá, eu tinha colocado os 2 pontos antes aqui da classe, não, né? Aqui realmente é a classe imagem lançamento. Beleza, agora sim voltou ao normal, tal. Aqui também é bom colocar no alternativo, né? Porque não vai ser sempre entrada, então mesma coisa. E aí é basicamente repetir aqui, quase repetir, né, a condição lógica, só que aqui se for mais, eu vou ter aqui entrada, e caso contrário eu vou ter aqui, né, saída ou gasto, né, tanto faz, tá? Então alternativo também. Aí, beleza, agora sim, tudo perfeito. Olha só como ficou mais interessante, não tem mais aquele VIF e else, né? Bacana. Bem, vamos agora implementar a remoção. Novamente, eu estou aqui no módulo de lançamentos, lá do meu store. Eu vou implementar primeiramente aqui a mutação, então vou colocar vírgula. Eu vou criar uma mutação aqui, remover lançamento, espaço. Bem, para remover o lançamento, eu preciso receber o lançamento e a minha estratégia vai ser o seguinte. Para remover, eu vou passar o ID do lançamento, assumindo que os IDs são todos diferentes, tá? De novo, né? Lembra lá que, né, a gente gerou aleatoriamente, é quase que impossível que se repitam, tá? E depois vai estar integrado com a API, aí sim que não vai ter repetição. Então ele vai receber aqui um state e um ID, e aí eu vou implementar esse cara. Eu vou só pular uma linha aqui para a gente ganhar um pouco de espaço, que é basicamente eu pegar aqui os meus lançamentos que estão dentro do meu state e
eu vou mandar ele receber aqui o state, lançamentos, né? Lançamentos.filter, tá? Basicamente aqui eu vou fazer o seguinte, ó, ele vai receber, deixa eu pular a linha de novo, todo mundo menos o cara que tem esse ID. Então filter, lançamento, quebra a linha de novo, lançamento.id diferente de ID, beleza. Então ele vai receber todo mundo, né, menos o cara que tem esse ID. Então estou limpando, né, criando um novo array de lançamentos, só que sem o cara que tem lá o ID que eu estou passando, tá? Ótimo, só que esse cara precisa ser acionado pelo componente lá do painel de lançamentos, então eu preciso de uma ação para comitar essa mutação, tá? Então eu vou vir aqui nas ações, então aqui eu vou criar uma ação chamada excluir lançamento, que vai receber aqui, né, o commit e o ID do cara a ser removido, tá? Como esse cara vai ter mais de uma linha, eu vou abrir aqui, então commit, e aqui eu vou comitar a remoção, né, primeiramente, e depois que eu comitar a remoção, eu vou comitar lá aquela atualização para ele calcular o caixa, né? Então aqui commit primeiro, remover lançamento, passando o ID, ok, e na sequência eu vou passar aqui o commit para ele calcular o caixa, né? Então calcular caixa e perfeito, é isso. Ótimo, deixa eu ver se tem algum erro aqui, não. Bem, então implementei aqui a ação excluir lançamento e agora eu tenho que atrelar ela aquele botãozinho de remoção, esse cara aqui que está dentro do bloco de lançamento, tá? Então vamos lá no bloco de lançamento, vou abrir ele aqui, cadê? Components, bloco lançamento, e ele está aqui, ó, na lixeira, né? Então aqui eu vou ter que atrelar esse clique, né, a uma função, né, esse botão aqui, o onClick, atrelar a função para remover o lançamento passando o ID desse camarada aí, tá? Então vamos lá. Então primeiramente eu tenho que vir aqui e importar, né, aquele map actions do Vuex, então import novamente from Vuex, o map actions, ótimo. Agora aqui eu vou atrelar essa ação, né, aos métodos aqui. Bem, esse bloco lançamento, basicamente, ele é o único método que ele vai ter, é esse de remoção mesmo, então eu posso até fazer direto. Então aqui eu vou pegar e criar aqui a entrada de métodos, e como eu falei, eu vou ter só este método mesmo, não vou ter outros, então eu não preciso usar aquele spread operator e tal, posso fazer direto aqui. Então map actions, novamente, tá? Se você for implementar um outro método aqui, faça como a gente fez lá no painel lançamentos. Abre colchetes, e aqui eu vou passar a ação que é a excluir lançamento, beleza? Então já está mapeado, ele está mapeado aqui como um método, então eu posso utilizar ele agora lá no botão remover. Então aqui eu preciso mapear o evento de clique deste botão. No JavaScript puro eu utilizaria o onClick, aqui eu vou utilizar o @click do Vue. Basicamente aqui eu tenho o método que eu acabei de pegar, que é o excluir lançamento, passando aqui o ID do lançamento. Então no caso do bloco lançamento, ele recebe o lançamento como uma props, né? Então vou pegar aqui o lançamento.id e passar para o excluir lançamento. Ótimo. Vamos dar uma olhada aqui. Nenhum erro. Bem, vamos lá agora testar esse cara aqui, tá? Então vou clicar aqui em menos e sumiu, atualizou o dinheiro em caixa. Vou remover, sumiu, atualizou o dinheiro em caixa. Remover, sumiu e atualizou o dinheiro em caixa. Legal, né? Bacana, então agora veja que os dados estão todos integrados, né? Então eu consigo adicionar novos lançamentos, isso vai atualizando ali também. Vamos adicionar aqui vou adicionar uma saída e uma entrada, uma saída de tono vermelho, né? Mas mesmo assim eu vou gastar o dinheiro de alguma forma. Vou gastar aqui R$90 na farmácia. Isso aqui foi no dia 23 de outubro de 2020. Vou lançar, beleza, tá aqui, atualizou meu caixa. Agora uma entrada de R$150, que eu venda de bijuteria.
e foi no dia 25/10/2020 lançou aqui e atualizou meu caixa. Olha que legal, todos os meus dados estão integrados, os componentes estão conseguindo acessar os dados da minha aplicação, né, de forma limpa, direta, e tudo isso utilizando o Vuex, Santo Vuex. Massa, né? Mas nossa missão não terminou ainda, a missão desta semana não está completa porque está faltando o nosso gráfico. Então, no próximo vídeo a gente vai implementar aqui este gráfico e também vai consumir os dados que a gente tem aí, os lançamentos que a gente tem lá no nosso módulo de lançamentos do Vuex, beleza? Então, até o próximo vídeo.